Olá, nesta edição do Estúdio MPSP, nós recebemos a visita do promotor de justiça José Carlos Cossenzo, é o coordenador de assuntos estratégicos do Ministério Público de São Paulo. Doutor, é uma grande satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista. A partir de 2019, teremos uma nova configuração, tanto no Legislativo Estadual, na Assembleia Legislativa de São Paulo, quanto no Legislativo Federal, Câmara e Senado serão renovadas. Qual que é a importância para o Ministério Público de acompanhar o processo legislativo, tanto no plano federal quanto no plano estadual, doutor? Bom, eu começo agradecendo a gentileza, mas estabelecendo dois pontos. O primeiro, talvez a classe não tenha conhecimento que existe tramitando no Congresso Nacional e todos os órgãos, inclusive os tribunais superiores, nós temos mais de 1.200 proposições que, de uma forma ou de outra, ela prejudica o Ministério Público. A segunda, nós temos que fazer um raciocínio extremamente rápido daquilo que é a vitória maiúscula, a vitória maior do Ministério Público na Constituição de 88. Por quê? Quando todas as instituições buscavam estruturas, benesses, interesses, o Ministério Público entendeu que a Constituição de 88 seria uma Constituição mais humanística e que nós precisaríamos ser aquela alavanca que iria movimentar todos os direitos sociais. E em razão disso, o que o Ministério Público fez? Fez um trabalho jurídico, certamente o melhor de todos, mas fez um trabalho político, institucional, que foi certamente o melhor de todas as instituições que buscaram pelo reconhecimento na Carta de 88. Então, se nós temos esses desafios grandes a tentar superar no Congresso Nacional, se nós temos na história aquilo que nós construímos graças ao trabalho político, nós temos que reconhecer que política nada mais é que a habilidade no trato das relações buscando os melhores resultados. É assim que o Ministério Público deve enfrentar esses grandes desafios com a renovação do Congresso Nacional e também da Assembleia Legislativa de São Paulo. Perfeito, doutor. Recentemente nós tivemos aí um exemplo bastante emblemático da colaboração que o Ministério Público pode oferecer aos legisladores. Tivemos agora tipificado o crime de importunação sexual, né, no Código Penal, algo que não havia anteriormente, e isso a partir de uma sugestão do Ministério Público de São Paulo. Qual a importância, né, que o senhor atribui ao fato dos promotores de justiça que estão ali na ponta, né, atendendo o cidadão, poderem dar subsídios àqueles que receberam a incumbência pelo voto de legislar? A ação civil pública é uma ferramenta criada basicamente pelo Ministério Público brasileiro. O inquérito civil, que são os procedimentos também preparatórios da ação civil pública, é uma criação do Ministério Público. Não se fez nenhuma legislação codificada ou as grandes leis desse país sem interferência do Ministério Público. Então, se você for verificar hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a legislação na área ambiental, na área do consumidor, todas as outras na área de tutelas e interesses difusos e coletivos têm as pegadas do Ministério Público. E principalmente o Ministério Público de São Paulo. É verdade. Que teve participação efetiva. Portanto, antes de nós ficarmos apenas buscando modificar as legislações, ou pelo menos tentar que elas não sejam tão nocivas, eu entendo que o Ministério Público deve ser propositivo. E sempre foi assim. Nós trabalhamos com a melhor mercadoria do mundo, que é o ser humano. Então, todas as grandes mazelas da sociedade passam primeiro pelo Ministério Público. É verdade. Dali nós podemos extrair essa matéria-prima, e essa matéria-prima, como já fizemos várias e várias vezes, transformá-la em legislação, e uma legislação que efetivamente vá atender aos anseios do povo. Então, a meu pensar, é fundamental que o Ministério Público seja proponente, e não apenas esperar que os fatos aconteçam. E é o que tem acontecido. A história da instituição tem essa marca, não é verdade, doutor? Toda essa marca. E nós temos aí vários e vários desafios que são importantíssimos à nossa visão e à nossa atuação. Nós temos aí a reforma do Código de Processo Penal, nós temos aí grandes reformas.
Até alguém pode entender, mas espera aí, o Código Tributário, ou pelo menos modificar a legislação tributária no Brasil, é um anseio de muitos, mas isso poderia estar ligado basicamente, à iniciativa privada, mas não. A reforma tributária nesse país, ela é importantíssima que o Ministério Público seja ouvido, porque nós é que sabemos efetivamente onde devem ser aplicados os recursos, e também nós temos a obrigação de fiscalizá-los. Combatendo as fraudes, né? Combatendo as fraudes, combatendo sonegação, porque o Ministério Público não é um braço do Estado, é um braço da sociedade. E não há nada melhor que você combater de uma forma ferrenha, uma forma sistemática a corrupção e também as mazelas que são praticadas contra o Estado pela forma de não se fiscalizar corretamente a contribuição e o pagamento dos tributos. Perfeito. Doutor, pelo que o senhor está dizendo, como o Ministério Público recebeu, né, do Constituinte em 87, 88, a função de zelar pela preservação dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, dos individuais indisponíveis, qualquer alteração em qualquer diploma legal interfere na atuação do promotor. Portanto, a partir deste ponto de vista, é importante que a instituição acompanhe o processo legislativo. É mais ou menos isso que o senhor está dizendo. É mais ou menos isso. E tenho mais uma outra grave missão, talvez a mais grave dessas, porque ela é a maior que dessas derivam. O Ministério Público é o fiscal do regime democrático. Então, se nós temos que fiscalizar a democracia não se faz apenas com política, não se faz apenas com o governo. O que nós precisamos, como os fiscais do regime democrático, é fiscalizar a atuação dessas pessoas que são eleitas. É a nossa obrigação, é a nossa missão constitucional. Perfeito. Doutor, é muito provável que em 2019 tenhamos a reforma da Previdência voltando aí, né, ao debate legislativo. O Ministério Público de São Paulo recruta sempre os melhores, né? Em que medida que o senhor julga importante que a carreira continue sendo atrativa para que o Ministério Público continue atraindo os melhores e assim prestando o melhor serviço para a sociedade? Bom, em termos dessa reforma que o governo vai tentar inserir agora, em 2019, vai estar a reforma da Previdência. É uma situação extremamente difícil, eu já passei por várias reformas, eu participo nas discussões e verificando a possibilidade de colaborar, subsidiar, trazer elementos, não apenas para melhorar, mas para evitar os efeitos maléficos de uma eventual reforma que não for muito bem pensada. Certo. Então, a sua colocação é extremamente correta, extremamente séria. Por quê? Para que você possa selecionar as pessoas boas, hoje, você concorre com um mercado muito forte, muito intenso, que é a iniciativa privada. Para que você coloque uma pessoa no Ministério Público, e aí eu faço extensão para a magistratura também, você tem que dar uma condição boa. Primeiro, uma condição remuneratória e, fundamentalmente, uma condição de segurança. Eu sou um crítico ferrenho da quebra de paridade entre os ativos e aposentados e também a isonomia vencimental. Eu não acho prudente, para dizer o mínimo, que você crie duas grandes divisões de uma só carreira. Aquelas pessoas que vão aposentar com a integralidade dos vencimentos e subsídios e aqueles que vão ter que buscar no mercado ou uma outra forma de complementar a sua aposentadoria. Porque não foi esse o contrato que, quando a pessoa ingressou na instituição, ela assinou, vamos dizer assim. Eu aprendi desde a primeira discussão, quando ocorreram as emendas 19 e 20, que tratava da Previdência e da administração, que não se pode trazer as pessoas para uma situação totalmente diferenciada daquela que foi feita. Então, nessa forma de pensar, e eu penso assim, é um contrato de adesão. Eu entrei no Ministério Público e as regras eram aquelas. Eu vou trabalhar tanto tempo e determinado tempo eu vou aposentar, ponto. O que não pode é, no meio do caminho, as regras forem mudando. Todavia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, não é esse, entende que não há direito adquirido a quem ainda não pode exercer rigorosamente a possibilidade de se aposentar. Então, se trata de mera expectativa de direito.
E isso realmente é um mal para as instituições. Mas nós temos que ter a condição, por aquilo que o Ministério Público desenvolveu, por aquilo que nós fizemos para a sociedade, por aquilo que nós mostramos para a sociedade, que no Ministério Público nós não precisamos de orçamento, mas sim nós somos um investimento. Nós devolvemos para o Estado muito mais do que aquilo que ele investe. Sem dúvida. Isso falando só em orçamento. Fora tudo aquilo que nós contribuímos, que nós fazemos para o Estado, que é buscar a paz social, a exigência dos direitos sociais, a isonomia entre os integrantes da sociedade e a fiscalização do regime democrático. Então, eu penso que nós devemos fazer um trabalho extremamente sério, insisto numa expressão profissional, para que nós possamos enfrentar os agentes políticos que muitas vezes atendem aos interesses que são localizados, e isso pode realmente, no presente não, mas futuramente, aniquilar uma carreira como o Ministério Público. Foi construída a duras penas, foi construída com o suor e com a sustentação da sociedade. Perfeito. Doutor, nós agradecemos muito a sua participação. O senhor conseguiu abrir um espaço aí na sua agenda, o senhor está sempre em Brasília, né, acompanhando lá o debate de matérias importantes para o país. Mas, mais uma vez, eu agradeço a sua gentileza, assim como agradeço a sua audiência. Até a próxima edição.